Meu nome é Madalena, tenho 72 anos e durante décadas acreditei que conhecia minha família. Que ingenuidade a minha! Hoje, sentada nesta cadeira de balanço que herdei da minha mãe, olhando para as paredes desta casa que construí tijolo por tijolo ao lado do meu falecido marido Joaquim, percebo que vivi uma mentira tão bem construída que até eu mesma me convenci dela. Tudo começou há 6 meses, quando minha filha Carla, de 45 anos, apareceu aqui em casa com uma pilha de papéis e um sorriso que não chegava aos olhos. Ela sempre foi a mais esperta dos meus 3 filhos, a única que cursou faculdade, a que deu certo na vida, como dizem por aqui no bairro, formada em administração, casada com um engenheiro, 2 filhos adolescentes, uma vida aparentemente perfeita. Mãe, a senhora precisa assinar uns documentos importantes, ela disse, espalhando os papéis sobre a mesa da cozinha, onde tantas vezes conversamos sobre a vida. É sobre a aposentadoria da senhora. Tem uns benefícios que a senhora não está recebendo. Minha visão já não é mais a mesma de antigamente. As letras parecem dançar no papel. E por mais que eu force os olhos, não consigo entender direito o que está escrito. Carla sempre foi paciente comigo. Então, confiei, assinei onde ela apontava 1, 2, 3 vezes. O som da caneta riscando o papel ecoava na cozinha silenciosa. Pronto, mãe. Agora a senhora vai receber direitinho. O que tem direito, ela disse, guardando os papéis numa pasta organizadora azul. E uma coisinha, a partir do mês que vem, vou ajudar a senhora a administrar o dinheiro. Sabe como é, né? Esses golpistas andam soltos por aí e a senhora já tá numa idade que não terminou a frase, mas eu entendi. Ou pensei que entendia. Na verdade, eu não entendia nada. Estava sendo manipulada de uma forma tão sutil que nem percebi. Meu coração, que sempre se encheu de orgulho ao ver minha filha, começou a apertar de um jeito estranho, uma sensação que não sabia explicar, como se algo estivesse errado, mas eu não conseguia colocar o dedo na ferida. Nas semanas seguintes, Carla passou a aparecer com mais frequência, sempre com alguma desculpa. Vim ver como a senhora está, trouxe umas compras, vou dar uma arrumada na casa da mãe, mas eu percebia que ela mexia nas minhas coisas, vasculhava gavetas, folheava papéis antigos. Quando eu perguntava o que ela procurava, ela sorria e dizia: só organizando, mãe. A senhora sabe como é desorganizada? Eu, que sempre fui meticulosa, que guardava cada recibo, cada documento, cada lembrança da minha vida, comecei a me questionar. Será que a idade realmente estava me afetando tanto assim? Será que eu não conseguia mais cuidar das minhas próprias coisas? O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado veio quando fui ao banco
sacar minha aposentadoria. Dona Rosa, a gerente que me atende há mais de 10 anos, me olhou com uma expressão preocupada. Dona Madalena, a senhora tem certeza que quer fazer essa transferência mensal automática? É uma quantia considerável. Transferência. Que transferência? Meu coração disparou. As mãos começaram a tremer e senti aquele gosto metálico na boca que sempre vem quando estou nervosa. Que transferência, filha? Eu não autorizei transferência nenhuma. Dona Rosa mexeu no computador, franzindo a testa. Mas aqui está, Dona Madalena. Assinado pela senhora. Transferência mensal de R$ 2.800 para a conta da sua filha, Carla. Começou no mês passado. O mundo girou. Literalmente girou. Tive que me segurar no balcão para não cair. R$ 2.800. Era quase toda a minha aposentadoria. Como assim? Quando eu havia assinado isso. E então me lembrei dos papéis, do sorriso da Carla, das palavras sobre benefícios que eu não estava recebendo. Dona Rosa, eu não me lembro de ter assinado isso, murmurei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Pode cancelar, por favor? Posso sim, Dona Madalena. Mas a senhora vai precisar vir com a sua filha para resolver isso, já que ela está como sua procuradora. Procuradora? Quando eu dei procuração para Carla, minha cabeça estava uma confusão. Saí do banco cambaleando, com mais perguntas do que respostas. O sol de março batia forte no meu rosto, mas eu sentia frio, um frio que vinha de dentro, do fundo da alma. Cheguei em casa e me tranquei no meu quarto. Abri a gaveta da escrivaninha, onde guardava meus documentos importantes. Tudo estava diferente. Papéis que eu sempre organizava de um jeito estavam em outra ordem. Algumas pastas tinham sumido e no meio da bagunça encontrei uma cópia dos documentos que havia assinado. Peguei a lupa que uso para ler e comecei a decifrar linha por linha. Procuração, transferência automática, autorização para movimentação de conta. Meu nome assinado embaixo de cada papel. Mas eu não me lembrava de ter lido aquilo. Não me lembrava de ter concordado com nada daquilo. A realidade caiu sobre mim como um balde de água gelada. Minha própria filha, a menina que eu carreguei no colo, que eu criei com tanto amor, que eu apoiei em todos os momentos difíceis da vida dela, estava me roubando. Estava se aproveitando da minha idade, da minha confiança, da minha dificuldade de enxergar para me roubar. Naquela noite, não consegui dormir. Ficei na cama, olhando para o teto, lembrando de cada momento em que a Carla havia vindo me visitar nos últimos meses. Cada sorriso, cada palavra carinhosa, cada estou aqui para ajudar a senhora, mãe. Tudo mentira. Tudo uma encenação para me enganar. Mas o que mais me doía não era o dinheiro. Era a traição. Era saber que a filha em quem eu mais confiava, que sempre foi meu orgulho, estava me vendo como uma velha tola, que podia ser facilmente manipulada. Era a certeza de que eu não passava de uma fonte de renda para ela. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo com outros olhos.
cada visita da Carla, cada gesto, cada palavra. E quanto mais eu observava, mais coisas estranhas eu percebia. Ela sempre chegava com pressa, sempre tinha alguma desculpa para não ficar muito tempo, sempre desviava o assunto quando eu tentava falar sobre dinheiro. Resolvi conversar com meus outros filhos. Primeiro liguei para o Roberto, meu filho do meio, que trabalha como mecânico e mora no bairro vizinho. Quando contei sobre a transferência automática, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mãe, a senhora tem certeza disso? A Carla sempre foi certinha, nunca deu trabalho. Tenho certeza, Roberto. Vi no banco, está tudo lá. Bom, mãe, se a senhora está falando, mas a Carla sempre cuidou bem da senhora, né? Talvez seja só um mal-entendido. Mal-entendido? Mal-entendido é esquecer de comprar açúcar no mercado, não roubar R$ 2.800 da própria mãe todo mês. Mas senti que Roberto não queria se meter, não queria conflito com a irmã. Sempre foi assim, desde pequenos. Roberto evitava briga, deixava tudo para lá. Tentei com a Patrícia, minha filha mais nova, que mora em outra cidade. Quando contei a situação, ela suspirou fundo. Ai, mãe, a senhora não está exagerando? A Carla sempre foi a mais responsável da família. Talvez ela realmente esteja ajudando a senhora. Ajudando? Pegando meu dinheiro escondido? É ajudar? Não é bem assim, mãe. A senhora já está numa idade que, bem, às vezes a gente não percebe, mas precisa de ajuda mesmo. E a Carla entende dessas coisas. Ela estudou, sempre voltava nisso. Como se ter diploma desse direito de roubar a própria mãe. Como se eu fosse uma incapaz, só porque tenho 72 anos. Desliguei o telefone com o coração apertado. Meus próprios filhos estavam duvidando de mim, me tratando como se eu fosse uma velha gagá, que não sabe nem o que está falando. Passei a noite toda pensando, talvez eles estivessem certos. Talvez eu estivesse mesmo perdendo a cabeça. Talvez aquela transferência fosse realmente para meu bem. E eu é que estava sendo teimosa, mas então me lembrei das palavras da Carla no banco. Esses golpistas andam soltos por aí. Que ironia! O golpista estava dentro da minha própria casa. No dia seguinte, resolvi fazer uma coisa que nunca pensei que faria: investigar minha própria filha. Esperei ela sair de casa, menos eu sabia os horários dela. Afinal, ela sempre me contava sobre a rotina menos. E fui até o banco de novo. Pedi para Dona Rosa me mostrar todo o extrato da minha conta dos últimos 6 meses. O que vi me deixou em choque. Não era só a transferência mensal de R$ 2.800. Havia saques menores de R$ 200, R$ 300, R$ 500, sempre na mesma agência onde a Carla trabalhava. Minha procuração estava sendo usada para sacar dinheiro da minha conta praticamente toda semana. Em 6 meses,
ela havia retirado mais de 20 mil reais da minha conta. 20 mil reais. 20 mil reais que eu havia juntado com muito sacrifício, economizando da aposentadoria, guardando cada centavo para uma emergência ou para deixar de herança para meus filhos. Dinheiro que ela estava pegando como se fosse dela. Senti uma raiva que nunca havia sentido antes. Uma raiva que queimava por dentro, que fazia meu peito doer, que me dava vontade de gritar. Mas, junto com a raiva, veio uma tristeza profunda. A filha que eu mais amava, que sempre foi minha confidente, que eu considerava minha melhor amiga, estava me roubando, estava se aproveitando da minha confiança, da minha idade, da minha dependência. Saí do banco determinada a confrontá-la. Não ia mais ficar quieta, não ia mais fingir que não sabia de nada. Ia encarar minha filha e exigir explicações. Ia recuperar meu dinheiro e minha dignidade. Mas quando cheguei em casa, encontrei a Carla me esperando na sala. Ela estava sentada no sofá, com uma expressão séria que eu nunca havia visto antes. Nas mãos, ela segurava um envelope amarelo. Mãe, precisamos conversar, ela disse. E havia algo na voz dela que me fez gelar. Encontrei uma coisa no meio dos papéis antigos da senhora. Uma coisa que a senhora nunca me contou. Meu coração disparou. Que coisa! Que papéis! Carla abriu o envelope e tirou de dentro uma folha velha amarelada pelo tempo. Era uma certidão de nascimento, mas não era minha, nem do Joaquim, nem dos meus filhos. Quem é João Carlos da Silva, mãe? E por que a senhora tem a certidão de nascimento dele guardada junto com os nossos documentos? O mundo desabou, literalmente desabou. Minha visão escureceu, minhas pernas fraquejaram e tive que me segurar na parede para não cair. João Carlos, esse nome que eu havia enterrado há quase 50 anos, estava ali, na minha frente, sendo pronunciado pela minha filha. Eu não sei do que você está falando. Menti, mas minha voz tremeu. Mãe, não me engane. Tá tudo aqui. Certidão de nascimento, algumas fotos antigas, até uma carta. Uma carta que a senhora escreveu para ele quando ele tinha 5 anos. Quem é ele, mãe? Desabei na poltrona. 50 anos de segredo. 50 anos de dor guardada. 50 anos de um passado que eu pensava ter enterrado para sempre. E agora estava tudo ali exposto nas mãos da minha filha, João Carlos. João Carlos é seu irmão, sussurrei. E ao pronunciar essas palavras, senti como se estivesse abrindo uma ferida que nunca havia cicatrizado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla me olhava com os olhos arregalados, a boca entreaberta, como se não conseguisse processar o que havia acabado de ouvir. Meu irmão? Como assim, meu irmão? Nós somos 3 filhos, mãe, eu, o Roberto e a Patrícia. Que história é essa de irmão? E foi aí que percebi que todo o meu mundo
toda a minha vida, toda a história que eu havia contado para meus filhos estava prestes a desmoronar. E talvez, apenas talvez, eu estivesse prestes a descobrir que a traição da Carla era apenas a ponta do iceberg de uma mentira muito maior. A respiração estava difícil. Cada palavra que eu precisava dizer parecia pesar 1 tonelada. Carla continuava me olhando, esperando uma explicação que eu não sabia como dar. Como explicar meio século de silêncio? Como contar a verdade sobre o filho que eu abandonei? Senta aqui do meu lado, filha. Pedi, batendo no sofá. É uma história longa e não é fácil de contar. Carla hesitou, mas se sentou. Ainda segurava os papéis nas mãos e eu podia ver que ela estava tremendo de raiva, de choque, de desapontamento. Não sabia dizer. João Carlos nasceu em 1952, quando eu tinha apenas 17 anos. Eu era solteira. Sua avó Rosa estava muito doente. E o pai dele não quis assumir a criança. Minhas mãos tremiam ao mexer na barra da saia. Naquela época, filha, ser mãe solteira era uma vergonha, uma marca que a mulher carregava para o resto da vida. Mas, mãe, o que aconteceu com ele? Porque nunca soubemos disso. Eu tentei criá-lo, juro que tentei, mas era difícil demais. Sua avó Rosa morreu quando ele tinha 2 anos e eu estava sozinha, sem dinheiro, sem apoio. Trabalhava como doméstica, ganhava uma miséria e não conseguia pagar babá. João Carlos ficava com vizinhas e eu vivia com medo de que algo acontecesse com ele. Parei para respirar. Contar isso era como arrancar pedaços do meu coração. Quando ele fez 5 anos, uma família rica da cidade se ofereceu para adotá-lo. Eles não podiam ter filhos, tinham condições de dar tudo o que eu não podia dar: educação, saúde, futuro. Eu achei que estava fazendo o melhor para ele. A senhora deu seu filho para adoção? A voz da Carla estava carregada de algo que eu não conseguia identificar. Decepção, raiva, tristeza? Dei. Foi a decisão mais difícil da minha vida, mas eu achei que era o certo. Ele foi para São Paulo, para uma família que podia cuidar dele direito. Eu pedi para que não mantivessem contato comigo. Pensei que seria mais fácil assim para todos. E a carta? A carta. Essa que eu havia escrito numa noite de desespero, quando a saudade estava me matando. Escrevi quando ele fez 5 anos. Era o aniversário dele e eu não conseguia parar de pensar nele. Escreve para desabafar, para dizer tudo o que eu não conseguia dizer pessoalmente, mas nunca mandei. Guardei junto com os outros documentos e tentei esquecer. Carla ficou em silêncio por um tempo, processando tudo. Então ela me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Havia dureza naqueles olhos, uma frieza que me arrepiou. Então, a senhora é capaz de abandonar um filho quando convém. Como assim? Mãe, a senhora abandonou um filho quando era nova porque não tinha condições. Agora está velha e talvez seja hora de eu fazer o mesmo. Talvez
seja a hora de eu pensar no que é melhor para mim e para minha família. Senti um frio na espinha. Havia algo muito errado na forma como ela estava falando. Carla, não entendo. Entende sim, mãe. A senhora sempre teve suas prioridades. Quando era jovem, a prioridade era se livrar de um filho que atrapalhava sua vida. Agora que é velha, quer que eu abra mão da minha vida para cuidar da senhora. Mas eu nunca pedi para você abrir mão da sua vida, não? Então por que a senhora está reclamando do dinheiro? Por que foi ao banco investigar? A senhora acha que cuidar da senhora é de graça? Acha que eu não tenho gastos com a senhora? A máscara havia caído. A filha carinhosa, preocupada, que sempre me visitava para ver como eu estava, havia desaparecido. No lugar dela, estava uma mulher que eu não conhecia, falando sobre gastos comigo, como se eu fosse um fardo. Carla, eu não preciso que você cuide de mim. Eu só preciso que você pare de pegar meu dinheiro sem me avisar. E quem vai pagar as contas quando a senhora ficar doente? Quem vai pagar o plano de saúde? Quem vai pagar a comida, a luz, o telefone? A senhora acha que com R$ 1.200 de aposentadoria dá para viver? Mas eu sempre me virei com minha aposentadoria, porque eu completava, porque eu ajudava. Mas agora eu cansei, mãe. Cansei de fingir que a senhora é uma santa, que nunca fez nada errado. A senhora abandonou um filho, mentiu para toda a família durante 50 anos e agora quer bancar a vítima porque estou pegando o dinheiro que mesmo assim vai ser meu quando a senhora morrer. As palavras dela foram como facadas. Cada frase me cortava por dentro, me fazia sangrar. Minha própria filha estava me falando sobre minha morte, como se fosse uma coisa boa, como se ela estivesse esperando por isso. Carla, como você pode falar assim? Falar a verdade, mãe? A verdade que a senhora nunca teve coragem de falar. A verdade é que a senhora sempre foi egoísta. Abandonou um filho quando não convinha e agora quer que eu sacrifique minha vida por sua causa. Eu não quero que você sacrifique sua vida. Não? Então por que reclama quando eu uso o dinheiro da senhora? Porque foi ao banco fazer escândalo. A senhora quer que eu cuide da senhora, mas não quer pagar por isso. Mas você não está cuidando de mim, Carla. Você está apenas pegando meu dinheiro. E não é cuidar? Eu não organizo a casa da senhora, não levo a senhora no médico, não faço as compras da senhora, não resolvo as coisas da senhora no banco. Tudo isso é trabalho, mãe. E trabalho se paga. Eu estava em choque. Minha filha estava me cobrando para fazer coisas que eu sempre achei que ela fazia por amor, por carinho, por ser minha filha. Ela estava me tratando como uma cliente, como um emprego. Carla, eu sempre pensei que você me visitava porque gostava de mim. Gosto, mãe, mas gostar não paga as contas. E eu tenho meus filhos para pensar, minha casa para manter, minha vida para viver.
A senhora teve sua chance de viver, fez suas escolhas. Agora é minha vez. Então, você está me roubando porque acha que tem direito? Não estou roubando, mãe. Estou cobrando pelos meus serviços. A senhora deveria me agradecer em vez de reclamar. Naquele momento, senti que não conhecia mais minha filha. A menina que eu havia criado, que eu havia educado, que eu havia ensinado valores, havia se transformado numa pessoa que eu não reconhecia, uma pessoa capaz de roubar a própria mãe e ainda se sentir no direito de fazer isso. Mas o pior ainda estava por vir. Carla se levantou, guardou os papéis na bolsa e me olhou com um sorriso que me deu calafrio. Mãe, e tem mais uma coisa. Sobre o João Carlos, eu já sabia. Como assim? Eu já sabia sobre ele há muito tempo. Encontrei esses papéis há quase 2 anos, quando a senhora estava no hospital com pneumonia. Pesquisei sobre ele, descobri onde ele mora, com o que trabalha. Até já conversei com ele. O mundo parou, literalmente parou. Minha filha havia encontrado meu filho perdido e não havia me contado. Havia conversado com ele sem eu saber? Você conversou com ele? Conversei. Um homem muito interessante, por sinal, formado em engenharia, casado, 2 filhos, mora numa casa linda em São Paulo, tem um bom emprego, uma vida estável. Sabe o que é mais engraçado? Ele nunca parou de procurar pela senhora. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Meu filho, meu primeiro filho, havia passado a vida me procurando e eu nunca soube. E minha filha sabia disso há 2 anos e nunca me contou. Carla, por que você não me contou? Porque eu não queria que a senhora soubesse. Não queria que a senhora tentasse se aproximar dele. Porque se ele soubesse onde a senhora está, talvez ele quisesse ajudá-la. E eu não podia deixar isso acontecer. Por quê? Porque se ele ajudasse a senhora, eu não poderia mais pegar o dinheiro da senhora. E eu preciso desse dinheiro, mãe. Preciso muito. A verdade havia sido dita. Minha filha estava me roubando, não por necessidade, mas por ganância, e estava me impedindo de reencontrar meu filho perdido para poder continuar me roubando. Ela havia transformado minha vida numa prisão e eu nem percebia. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitei na cama, mas não consegui fechar os olhos. Cada palavra da Carla ecoava na minha cabeça como um eco doloroso. Meu filho estava vivo, estava bem e havia passado a vida me procurando, e eu, que sempre achei que tinha feito o melhor para ele, havia sido privada de saber disso pela minha própria filha. No dia seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Ia até São Paulo, atrás do João Carlos. Ia contar para ele toda a verdade. Ia pedir perdão por tê-lo abandonado. Ia tentar recuperar o tempo perdido. Não importava o que a Carla pensasse. Não importava se ela ficaria brava. Eu tinha o direito de conhecer meu filho. E ele tinha.
o direito de saber a verdade. Mas primeiro precisava resolver a situação do dinheiro. Fui ao banco de novo, dessa vez determinada a cancelar todas as autorizações que havia dado para Carla. Dona Rosa me recebeu com um sorriso, mas percebi que ela estava preocupada. Dona Madalena, que bom que a senhora veio. Tenho uma coisa importante para falar com a senhora. O que é, filha? Ontem, depois que a senhora saiu, sua filha Carla veio aqui. Ela disse que a senhora está com problemas de memória, que às vezes fica confusa. Ela trouxe até um atestado médico dizendo que a senhora tem início de Alzheimer. Senti o chão fugir dos meus pés. Atestado médico. Que atestado médico? Eu nunca fiz nenhum exame para Alzheimer. Dona Madalena, a senhora tem certeza? Aqui está o papel. Dona Rosa me mostrou um documento que parecia oficial. Com o timbre de um consultório médico, dizia que eu havia sido examinada e que apresentava sinais de demência senil. Isso é mentira. Eu nunca fui nesse médico. Nunca fiz esse exame. Dona Madalena, a senhora precisa se acalmar. Sua filha disse que a senhora pode ter momentos de confusão, que pode esquecer das coisas. Eu não estou esquecendo de nada. Minha filha está mentindo, mas percebi que quanto mais eu gritava, mais Dona Rosa me olhava com pena, como se eu fosse realmente uma velha confusa que não sabia o que estava dizendo. A Carla havia sido muito esperta. Havia criado uma versão da realidade onde eu era uma doente mental. E agora, qualquer coisa que eu dissesse seria vista como delírio. Dona Rosa, por favor, eu preciso cancelar essas transferências. Eu não autorizei isso. Dona Madalena, eu entendo sua preocupação, mas agora que tem esse atestado médico, só posso fazer alterações na conta com a presença da sua procuradora. É para proteger a senhora. Proteger? Proteger de quem? De mim mesma. Saí do banco ainda mais desesperada. Carla havia pensado em tudo. Havia criado uma situação onde eu era considerada incapaz de cuidar dos meus próprios assuntos. Qualquer coisa que eu dissesse seria vista como sintoma da minha doença. Voltei para casa decidida a ligar para o João Carlos. Carla havia dito que já conversara com ele, então ele devia saber que eu existia. Talvez ele pudesse me ajudar a resolver essa situação. Mas quando cheguei em casa, encontrei uma surpresa. Roberto e Patrícia estavam me esperando na sala, junto com a Carla. Os três tinham expressões sérias e percebi que havia algo muito errado. Mãe, senta aqui, disse Roberto, indicando uma cadeira. Precisamos conversar. A Carla nos contou sobre a situação, continuou Patrícia, sobre o dinheiro, sobre suas confusões, sobre o atestado médico. Estamos preocupados com a senhora. Que confusões? Que atestado médico? Eu não tenho nenhum problema mental. Mãe, a senhora precisa se acalmar, disse Carla com uma voz doce que me deu náuseas. O médico explicou
que esses surtos de raiva são normais na sua condição. A senhora não precisa se preocupar. Nós vamos cuidar de tudo. Que surtos de raiva? Eu estou com raiva porque vocês estão mentindo sobre mim. Viu só? Carla olhou para os irmãos. Ela está tendo outro surto. Não consegue aceitar que precisa de ajuda. Roberto e Patrícia me olhavam com pena. Eu podia ver que eles realmente acreditavam que eu estava doente, que eu estava perdendo a razão. Carla havia conseguido convencer meus próprios filhos de que eu era uma doente mental. Mãe, a gente decidiu que é melhor a senhora ir morar num lugar onde pode receber os cuidados que precisa, disse Patrícia. Já encontramos um asilo muito bom, bem cuidado. Asilo? Vocês querem me internar num asilo? Não é asilo, mãe. É uma residência especializada. A senhora vai ficar bem cuidada. Vai ter médicos, enfermeiros, atividades. Eu não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ficar na minha casa. Mãe, a senhora não pode mais ficar sozinha. É perigoso. E a gente não pode ficar cuidando da senhora o tempo todo, disse Roberto. Eu não preciso de cuidados. Eu preciso que vocês parem de mentir sobre mim. Mãe, olha o que a senhora está falando, disse Carla. Tá vendo como a senhora está confusa? Está acusando a gente de mentir, sendo que a gente só quer ajudar. Era uma armadilha perfeita. Qualquer coisa que eu dissesse seria usada como prova da minha doença. Se eu ficasse calma, eles diriam que eu estava apática por causa da demência. Se eu ficasse brava, diriam que eu estava tendo surto. Se eu negasse estar doente, diriam que eu estava em negação. Carla havia pensado em tudo. Escutem bem, disse, tentando controlar a voz. Eu não tenho Alzheimer. Eu não tenho demência. Eu não estou confusa. Eu sei exatamente o que está acontecendo. A Carla está roubando meu dinheiro. Inventou um atestado médico falso e agora quer me internar para continuar roubando. Mãe, a senhora está paranoica, disse Patrícia. Ninguém está roubando nada. A Carla está ajudando a cuidar das suas finanças. Então, por que ela não me contou sobre o João Carlos? Por que escondeu de mim por 2 anos que meu filho estava me procurando? O silêncio que se seguiu foi revelador. Roberto e Patrícia se olharam, confusos. Que João Carlos? Perguntou Roberto. Nosso irmão, o filho que eu tive antes de vocês e que foi adotado. A Carla encontrou os documentos dele há 2 anos. Já até conversou com ele, mas nunca me contou. Mãe, que história é essa? Patrícia parecia genuinamente surpresa. Que irmão? Olhei para Carla, que havia empalidecido. Percebi que ela não havia contado para os irmãos sobre João Carlos. Havia guardado essa informação só para ela, para usar como arma contra mim. Carla, conta para eles. Exigi conta sobre o João Carlos, sobre as fotos, sobre a certidão de nascimento, sobre a conversa que você teve com ele. Carla hesitou. E nessa hesitação, eu vi uma brecha.
Pela primeira vez, ela não tinha controle total da situação. Eu não sei do que a mãe tá falando. Ela mentiu, mas sua voz tremeu. Não sabe? Então por que ontem você me mostrou a certidão de nascimento dele? Por que disse que já havia conversado com ele? Por que disse que ele estava me procurando? Roberto e Patrícia olharam para Carla, esperando uma explicação. Eu podia ver que eles estavam começando a desconfiar. Carla, que história é essa? Perguntou Roberto. A mãe tá confusa. Ela está misturando as coisas. Não estou misturando nada. Vocês querem provas? Vou buscar os documentos. Levantei-me e fui até meu quarto. Abri a gaveta onde guardava meus papéis, mas não encontrei nada. A certidão de nascimento, as fotos, a carta menos, tudo havia sumido. Cadê os documentos? Gritei, voltando para a sala. Carla, onde estão os documentos do João Carlos? Que documentos, mãe? A senhora está delirando. Eu não estou delirando. Você me mostrou os documentos ontem. Você disse que já havia conversado com ele. Mãe, a senhora está tendo outro surto, disse Carla, olhando para os irmãos com uma expressão de preocupação. Está inventando coisas que não existem. Era genial, diabólico, mas genial. Carla havia me contado sobre João Carlos para me desestabilizar, mas não havia deixado nenhuma prova. Agora podia negar tudo e usar minha própria dor contra mim. Vocês não acreditam em mim, sussurrei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Meus próprios filhos não acreditam em mim. Mãe, é que a senhora está falando coisas muito estranhas, disse Patrícia. Irmão que a gente não conhece, documentos que sumiram. A gente quer acreditar na senhora. Mas vocês acreditam mais na Carla do que em mim. Não é isso, mãe. É que a Carla tem razão. A senhora precisa de ajuda e a gente vai dar essa ajuda. Naquele momento, percebi que estava completamente sozinha. Meus filhos, as pessoas que eu mais amava no mundo, estavam conspirando contra mim, estavam me tratando como uma doente mental, planejando me internar, me tirar da minha casa, da minha vida. Eu não vou para lugar nenhum, disse, tentando soar firme. Esta é minha casa e eu vou ficar aqui. Mãe, a senhora não tem escolha, disse Carla. Já assinamos os papéis. A senhora vai ser internada voluntariamente. Voluntariamente. Eu não concordei com isso. Concordou sim. A senhora assinou os papéis na semana passada. Lembra mais uma vez. As assinaturas mais uma vez. Papéis que eu havia assinado, sem saber o que estava assinando. Carla havia me enganado de novo. Quando eu assinei isso? Quinta-feira passada, quando vim aqui com os documentos do plano de saúde. Lembra que falei que eram papéis importantes? Lembrava de ter assinado papéis sobre plano de saúde. Mas não eram papéis sobre plano de saúde. Eram papéis de internação. Vocês planejaram tudo isso, disse, olhando para os três. Vocês planejaram me roubar, me internar, me tirar da minha casa. Ninguém planejou nada, mãe. A gente só quer cuidar
da senhora. Mentira! Vocês querem se livrar de mim, mãe. A senhora está sendo paranoica de novo, disse Carla. Vamos, é melhor a gente ir. O carro já está esperando. Olhei pela janela e vi uma van branca estacionada na frente da minha casa. Uma van com o logotipo de uma clínica psiquiátrica na lateral. Eles realmente iam me levar, iam me tirar da minha casa, da minha vida, da minha dignidade. Eu não vou. Mãe, não torna isso mais difícil do que já é, disse Roberto. A senhora precisa de ajuda. A ajuda que eu preciso é que vocês parem de mentir sobre mim. Mãe, vamos, disse Patrícia, se levantando. Já arrumamos uma mala com as coisas da senhora. Uma mala! Eles haviam arrumado uma mala com minhas coisas, como se eu fosse uma criança que não pudesse decidir o que levar, como se eu não tivesse direito de escolha sobre minha própria vida. Eu vou ligar para a polícia, ameacei. Mãe, a polícia não vai poder ajudar, disse Carla. A senhora está sendo internada legalmente, com ordem médica, tudo certinho. Ordem médica de um médico que eu nunca havia consultado, baseada em um exame que eu nunca havia feito, para tratar uma doença que eu não tinha. Naquele momento, percebi que havia perdido. Carla havia conseguido me roubar, me desacreditar, me isolar e agora me internar. Tinha controle total sobre minha vida, sobre meu dinheiro, sobre meu futuro. Mas então me lembrei de algo, de alguém que talvez ainda pudesse me ajudar. João Carlos, meu filho perdido que, segundo a Carla, estava me procurando. Se eu conseguisse falar com ele, talvez ele pudesse me ajudar, talvez ele pudesse provar que eu não estava louca. Tudo bem, disse, fingindo me render. Eu vou, mas primeiro preciso fazer uma coisa. O quê? Perguntou Carla, desconfiada. Preciso ir ao banheiro. Não posso viajar sem ir ao banheiro. Carla hesitou, mas Roberto disse: deixa ela ir, é só um minutinho. Fui ao banheiro e tranquei a porta. Peguei o telefone que sempre levava comigo e disquei para o número da informação. Precisava encontrar um jeito de falar com João Carlos da Silva, engenheiro, morador de São Paulo. Alô? Informações? Preciso do telefone do João Carlos da Silva, engenheiro, em São Paulo. Temos vários João Carlos da Silva, senhora. Tem alguma referência? Pensei rapidamente. Ele trabalha numa empresa de engenharia, tem entre 50 e 55 anos. Vou passar 3 números para a senhora. Anotei os números no papel higiênico, o único papel que tinha ali. Minha mão tremia tanto que mal conseguia escrever. Mãe, já terminou? Gritou Roberto do lado de fora. Já vou! Disquei o primeiro número, ocupado. O segundo número, atendeu uma mulher. Alô, por favor, preciso falar com o João Carlos. É urgente. Ele não está. Quer deixar recado? Diga para ele que é sobre Madalena, a mãe biológica dele. Diga que estou sendo internada contra a minha vontade e preciso da ajuda dele, mãe.
Roberto bateu na porta. Vamos, diga para ele que a Carla mentiu, que eu nunca parei de pensar nele, que eu sempre o amei. Gritei para o telefone antes de desligar. Abri a porta e encontrei Carla me esperando com uma expressão furiosa. Com quem a senhora estava falando? Com ninguém. Estava rezando. Rezando no telefone? Estava pedindo força para Deus. Carla não acreditou, mas não podia fazer nada. Eles me levaram para a van e eu fui sem resistir. Mas agora tinha esperança. Tinha deixado um recado para João Carlos. Talvez ele não recebesse a mensagem. Talvez ele recebesse e não quisesse me ajudar. Mas era minha única chance. Enquanto a van se afastava da minha casa, eu olhava pela janela para o bairro onde havia vivido por quase 50 anos. Talvez fosse a última vez que eu veria aquelas ruas, aquelas casas, aqueles vizinhos. Talvez Carla tivesse conseguido me tirar de lá para sempre. Mas eu não ia desistir. Ia lutar. Ia provar que não estava louca. Ia recuperar minha vida, minha dignidade, meu dinheiro. E se Deus quisesse, ia reencontrar meu filho perdido. A clínica psiquiátrica era exatamente como eu imaginava que seria: paredes brancas, cheiro de desinfetante, pessoas andando pelos corredores com expressões vazias. Me levaram para um quarto pequeno, com uma cama, um armário e uma janela com grades. Minha nova casa, minha prisão. Nos primeiros dias, tentei conversar com os médicos, explicar que eu não estava doente, que havia sido internada com documentos falsos. Mas quanto mais eu falava, mais eles faziam anotações nas pranchetas, balançando a cabeça com ar de compreensão. Dona Madalena, é normal a senhora se sentir assim no começo, dizia a psiquiatra. Uma mulher jovem, com óculos, que me olhava como se eu fosse uma criança birracenta. A negação é parte do processo. Com o tempo, a senhora vai aceitar o tratamento. Mas eu não preciso de tratamento. Eu não tenho nenhuma doença mental. Vou aumentar a medicação da senhora. Ela anotava. Está muito agitada. Medicação. Eles me davam comprimidos 3 vezes por dia. Comprimidos que me deixavam sonolenta, confusa, apática. Exatamente como uma pessoa com demência ficaria. Era um círculo vicioso. Quanto mais eu protestava, mais remédios eles me davam. Quanto mais remédios eu tomava, mais eu parecia realmente doente. Carla vinha me visitar uma vez por semana, sempre com flores, sempre com um sorriso, sempre representando o papel da filha dedicada. Como a senhora está, mãe? Está se sentindo melhor? Carla, por favor, me tire daqui. Eu não pertenço a este lugar. Mãe, a senhora precisa aceitar o tratamento. Os médicos disseram que a senhora está melhorando. Melhorando? Eu não estava doente para melhorar. Mãe, não grite. Vai fazer mal para a senhora. E então ela conversava baixinho com a enfermeira, fazia cara de preocupada, perguntava sobre a medicação. O show perfeito da filha que se importava. Um dia, ela trouxe uma novidade. Mãe, vendi a casa da senhora.
O dinheiro vai ajudar a pagar o tratamento aqui. Vendeu minha casa. Como você vendeu minha casa? Tenho procuração, mãe, e a senhora não vai mais precisar da casa mesmo. Minha casa. A casa que eu e Joaquim construímos juntos. A casa onde criei meus filhos. A casa onde vivi os melhores e piores momentos da minha vida. Vendida. Como se fosse um objeto qualquer. Carla, você não pode fazer isso comigo. Já fiz, mãe. Era o melhor a fazer. Melhor para quem? Para ela, que agora tinha acesso a todo o dinheiro da venda. Para ela, que havia conseguido se livrar de mim e ainda lucrar com isso. Foram se passando as semanas. Eu estava ficando cada vez mais fraca, mais confusa por causa dos remédios. Começava a me perguntar se talvez eles estivessem certos, se talvez eu estivesse realmente doente, se talvez tudo o que eu me lembrava fosse produto da minha imaginação. Mas então, numa terça-feira de manhã, a enfermeira veio me procurar. Dona Madalena, tem uma visita para a senhora. Visita? Deve ser a Carla. Não, é um homem. Disse que é seu filho. Meu coração parou. João Carlos. Ele havia recebido minha mensagem. Havia me encontrado. Me arrumei como pude. Pentei o cabelo. Tentei parecer mais lúcida. Quando chegou na sala de visitas, o vi imediatamente. Mesmo depois de 50 anos, reconheci aqueles olhos. Eram os olhos do pai dele, mas também eram meus olhos, mãe. Essa palavra que eu havia esperado ouvir por 50 anos. Desabei a chorar e ele se aproximou, me abraçou. Mãe, eu procurei a senhora a vida inteira. Meu filho querido, eu soluçava. Eu sempre te amei. Nunca parei de pensar em você. Eu sei, mãe, eu sei. Recebi seu recado. Vim te tirar daqui. Você pode fazer isso? Posso. Sou o seu filho. Tenho direitos. E trouxe um advogado. Atrás dele, um homem de terno se aproximou. Dona Madalena, sou o doutor Antônio. Vim ajudá-la. Sua filha Carla cometeu vários crimes: falsificação de documentos, apropriação indébita, internação indevida. Vamos resolver tudo. Resolução, justiça, esperança. Palavras que eu havia perdido a esperança de ouvir. Mas como vocês vão provar que eu não estou doente? Já provamos, disse João Carlos. Contratei um médico particular para examiná-la. Ele confirmou que a senhora não tem nenhum problema mental. O atestado que a Carla apresentou é falso. O médico que assinou nem existe. E meu dinheiro, vamos recuperar tudo. A casa, o dinheiro, seus direitos, tudo. E a Carla vai responder na justiça pelo que fez. 3 dias depois, eu estava saindo da clínica. Não para voltar para uma casa que não existia mais, mas para ir morar com João Carlos e sua família. Meu filho havia me recebido de braços abertos, como se os 50 anos de separação fossem apenas um sonho ruim. Carla foi presa. Roberto e Patrícia, quando souberam a verdade
me pediram perdão. Eles realmente achavam que eu estava doente, que estavam fazendo o melhor para mim. Foram vítimas da mentira da Carla, assim como eu. O dinheiro foi recuperado, a casa foi comprada de volta. Mas mais importante que isso, eu havia recuperado minha dignidade, minha sanidade, minha família. João Carlos me contou que nunca me culpou por tê-lo dado para adoção, que entendia que eu era muito nova, que não tinha condições, que me procurou, não para me acusar, mas para me agradecer. Porque a família que o adotou, o amou, o educou, lhe deu oportunidades que eu não poderia ter dado. Mãe, a senhora fez a coisa certa. Ele me disse, e agora eu posso retribuir. Posso cuidar da senhora como a senhora merece. Hoje, 2 anos depois, estou aqui, na casa do João Carlos, contando essa história. Carla está presa, cumprindo pena por estelionato e outros crimes. Roberto e Patrícia me visitam regularmente e nossa relação foi reconstruída. Eles aprenderam que ser filho não é só receber herança, é cuidar, é respeitar, é amar. Eu aprendi que a idade não nos torna inválidos, que ter 72 anos não significa ser idiota, que podemos ser enganados, manipulados, abusados em qualquer idade, mas também podemos lutar, resistir, vencer. Aprendi que família não é só quem nasceu do nosso sangue. Às vezes, a família verdadeira é aquela que escolhemos, que nos escolhe, que nos ama sem interesse. João Carlos me deu netos que eu não conhecia, uma nora que me recebeu como mãe, uma vida nova, quando eu achava que minha vida havia acabado. E mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que aos 72 anos ainda podemos encontrar amor, família, justiça, dignidade, que o final da nossa história não é determinado pelos outros, mas por nós mesmos. Às vezes, quando estou aqui na varanda, vendo meus netos brincarem no jardim, penso na Carla. Não sinto raiva dela, sinto pena, porque ela trocou o amor de uma mãe por dinheiro, trocou uma família por ganância e, no final, perdeu tudo. Eu, que pensei ter perdido tudo, ganhei uma nova família, ganhei dignidade, ganhei justiça, ganhei uma nova chance de ser feliz. E se você, que está me ouvindo, é uma pessoa idosa que está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinho, que sua idade não te torna menos capaz, menos inteligente, menos merecedor de respeito, que você tem direitos, tem valor, tem voz. Não deixe ninguém te convencer. Do contrário, não deixe ninguém te roubar, te manipular, te diminuir. Lute pelos seus direitos. Procure ajuda. Denuncie o abuso. E se você é um filho ou filha que cuida de pais idosos, lembre-se, eles não são um fardo. Eles são a razão de você existir. Eles merecem amor, respeito, dignidade,
Não importa a idade que tenham, não importa os problemas que possam ter. Cuidar de pais idosos não é sacrifício, é privilégio, é oportunidade de retribuir tudo o que eles fizeram por você. Minha história poderia ter terminado mal. Eu poderia ter morrido naquela clínica, abandonada, roubada, esquecida, mas terminou bem. Terminou com amor, com família, com justiça. E sabe por quê? Porque eu não desisti, porque lutei, porque acreditei que merecia coisa melhor. E você também merece.